Temos que falar sempre sobre regulação das redes sociais. É um assunto muito caro para a Gazeta do Povo, para a nossa audiência também. Como é que o senhor tem visto essa escalada, especialmente desse tema, dentro do Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor avalia? Bom, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós vamos fazer um evento aqui em Curitiba, quem sabe o mais importante do país em tempos em que o Supremo assumiu o papel de fazer a regulação das redes sociais. Vai ser no dia 25 e 26, na semana que vem. 2 dias com os maiores nomes sobre o assunto. E o primeiro tema que nós vamos discutir é precisamente esse. É o Supremo o local apropriado para discutir a regulação das redes sociais? Isso aconteceu em algum outro país do mundo ou é um caso apenas brasileiro? Superada essa preliminar, ou seja, se o Supremo é o lugar adequado, nós vamos discutir os modelos de regulação de todos os outros países do mundo e identificar o que é que nós deveríamos adotar aqui no Brasil, na opinião dos maiores especialistas. Maravilha, doutor. Me permita passar o bastão da pergunta aqui para a nossa querida Cristina Grêmio, a Cris, que é obviamente uma jornalista que se utiliza bastante das redes, né, Cris? E você, enquanto candidata, sofreu bastante ano passado também com a questão do X, né? Afinal, o X saiu de cena, nós sabemos muito bem todo o entrever o que aconteceu. Por favor, fique à vontade também para fazer a pergunta para o doutor Luiz Fernando. Boa lembrança, né? Eu e os milhares e milhares de candidatos pelo Brasil, 45 dias do primeiro turno sem acesso ao X, porque o ministro do STF decidiu censurar as redes. Doutor, prazer conversar com o senhor. Eu queria saber como é que é a sua posição, OAB Paraná, e até se tem contato direto e sabe o posicionamento de outros presidentes de OAB em relação a essa decisão aí de mexer no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que ainda vai ser regulamentado ali, mas tudo leva a crer que seremos censurados fortemente nas redes sociais, pelas próprias redes sociais, a partir do ano que vem, com medo de sofrerem penalidades jurídicas por conta dessa nova interpretação aí do STF. Teremos uma eleição livre ou vamos enfrentar cada vez mais censura? Bom, primeiro a minha posição é muito clara. Eu acho que o Supremo é um ambiente inapropriado para discutir a matéria. Aliás, o Supremo pegou lá 2 recursos extraordinários e uma DPF, reuniu tudo e avocou a condição de regulador das redes sociais. Pra você ter uma ideia, um dos recursos extraordinários de um caso tão antigo, o que está com o ministro Fux, que discute uma publicação no Orkut, que nem existe mais. Portanto, a minha posição é clara: o Supremo não pode, não deveria se arvorar como o órgão competente, o tribunal competente, o espaço, a rigor, competente para regular as redes sociais. Sobretudo porque nós estamos discutindo especificamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e quando você olha para o voto do Alexandre de Moraes, por exemplo, aquilo não é um voto para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 19, aquilo é um projeto de lei, que poderia ser um projeto de lei a ser discutido em qualquer país do mundo. Primeiro isso. Depois, eu queria dizer que o debate não pode ser simplificado. Esse foi o problema do projeto de lei 2630, de 2020, que estava sendo relatado pelo deputado Orlando Silva. Simplificaram demais. Uns diziam que era o projeto de fake news, das fake news, o outro o projeto de lei da censura. Não, não foi simples o debate em nenhum lugar do mundo. A partir da Alemanha, que regulamentou primeiro, há várias regulamentações bem-sucedidas, algumas não. A lei alemã foi invocada para justificar regulamentações autoritárias na Turquia, na Rússia, na Venezuela, por exemplo, mas a França fragmentou a legislação e conseguiu resultados melhores. Não é tão simples assim, eu diria. Isso aí, estamos com o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, presidente da OAB Paraná. Anne Dias, sua pergunta para o doutor, por gentileza. Perfeito, doutor. Obrigada pela presença aqui. Eu também sou associado da OAB Paraná, então fico feliz de ter a tua participação. Aproveitando esse ensejo, além de redes sociais, tem um assunto que a gente tem discutido muito aqui, e eu gostaria de saber a sua visão, que é sobre essas pessoas que estão presas no dia 8 de janeiro e a falta de manifestação da OAB. A gente sabe que não teve processo legal, tem pessoas sendo acusadas sem provas. Eu queria saber qual que é a tua posição sobre esse caso.
Bom, primeiro, a posição da OAB Paraná existe sim, está publicada. A OAB Paraná pediu o fim dos inquéritos do Supremo, de forma clara, dizendo que não havia justificativa para que claras violações ao devido processo legal continuem acontecendo no ambiente desses inquéritos. Em segundo lugar, nós também vamos realizar um evento aqui na OAB Paraná, em agosto, cujo título provisório é Passando o Supremo a Limpo. Nós vamos colacionar todas as posições garantistas que os penalistas garantistas tinham para criticar a Lava Jato e vamos ver se os atos do Supremo resistem a essas mesmas lentes garantistas. Porque há um certo garantismo de ocasião. Muita gente que criticava o Dallagnol e o Moro agora silencia em relação a atos parecidos, similares, de responsabilidade do ministro Alexandre e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a OAB não está sem manifestar a sua opinião. Se o Conselho Federal da Ordem não manifesta a opinião, nós aqui do Paraná não podemos carregar essa culpa. Muito importante esse posicionamento, doutor, porque estamos aí prestes a realizar mais uma eleição, 2026 é logo ali, como diz o nosso apresentador em São Paulo, o Lucas Sabe, e a gente sabe dessa escalada que deixa temerosa também, não apenas a nossa audiência, que tem esse assunto como prioritário, mas toda a sociedade. Afinal, sem as redes sociais ou com essa censura que está sendo imposta, obviamente o diálogo em relação às eleições ele diminui bastante. A gente sabe que é um momento, pelo menos dizem que é, de maior democracia no nosso país. Então, quando a gente tem um posicionamento, ao menos aqui do Paraná, em relação a isso, tem uma chama de esperança para que o Brasil inteiro possa correr no mesmo rumo. Afinal, é determinante para qualquer democracia que a gente tenha liberdade, como diz a Gazeta do Povo, a liberdade fortalece a verdade. Alguma esperança, então, para a nossa sociedade em relação a 2026 para que não haja essa censura, doutor? Eu acho que sim. Bom, o Brasil não é para amadores, a frase clássica, muda muito rápido, a história é pendular, Moro e Dallagnol sabem do que eu estou falando e o Supremo também deveria saber. Agora, isso não significa, também vou ter que dizer que o debate não é tão simples assim. A questão é complexa, sobretudo em período eleitoral, em que a vulnerabilidade do resultado eleitoral fica muito mais clara. Portanto, simplificar o debate de censura ou liberdade de expressão em regulação de redes sociais no período eleitoral não é um bom caminho. Nós vamos ter que gastar muito tempo para encontrar o modelo ideal. Meu nome é Marcos Aires e sou jornalista e quero conversar com você de forma direta. Tem muita coisa acontecendo no país, decisões polêmicas, censura disfarçada e uma tentativa constante de calar vozes que pensam diferente. Por isso, é mais importante do que nunca ter um jornal sério, que questiona, investiga e defende valores como a verdade e a liberdade. Nosso conteúdo só chega até aqui graças aos assinantes, gente que apoia o jornalismo corajoso e independente. Assine a Gazeta, informe-se com profundidade todos os dias. Clique no link da descrição ou acesse gazetadopovo.com.br/oferta.